Agora esta chamada está sendo gravada. Antigamente não falava, não. Bom dia. Bom dia a todos e todas. Estamos aqui. Bom dia. Iniciando a nossa palestra com a Gisele Moraes, do Panóptico Digital, Foucault, Poder, Disciplinar e Poder. A Gisele, ela está fazendo o pós-doutorado dela no IFTM e ela está participando conosco hoje para apresentar a palestra dela. Vou deixar ela falar, fazer as apresentações da sua formação. E a bola está contigo, Gisele. Obrigada, Luiz. Bom dia a todos. Eu vou colocar aqui em compartilhar a tela cheia. Eu estou vendo vocês aqui no celular. Bom, meu nome é Gisele, eu sou nutricionista de formação, fiz mestrado e doutorado na UFTM, a minha formação de pós-graduação é na área de saúde, né? Eu fiz o mestrado em ciência da saúde e o doutorado em atenção à saúde. E agora, no pós-doutorado, estou na educação, né? Um desafio aí. Eu trabalho no Hospital de Clínicas da UFTM. Atualmente estou no cargo de gestão. Sou chefe da unidade de pós-graduação do HC. Então, hoje a gente vai falar sobre o panóptico digital de Foucault, o poder disciplinar e o biopoder relacionado à minha área de formação, que é a nutrição. Então, a gente vai falar sobre a vigilância, a disciplina e os transtornos alimentares na área das redes sociais. E aí, vocês podem interagindo ao longo da apresentação para a gente fazer uma forma mais de bate-papo mesmo. Pode ser? Bom, então vamos trazer uns conceitos, né, iniciais para a gente situar. O poder disciplinar é aquele que atua nos corpos e modos de comportamentos. Ele foi desenvolvido por Michel Foucault, que descreve uma forma de poder que atua por meio de vigilância, as normalizações e o controle dos corpos e comportamento desses indivíduos. Então, esse é um tipo de poder que as escolas, hospitais e prisões, eles utilizam. Então, moldando os sujeitos e regulam as suas condutas. Então, ele vai muito além das imposições e leis e punições. Quais são esses mecanismos do poder disciplinar? Então, ele tem a vigilância, tem um monitoramento constante desses indivíduos, promovendo autocensura e autocontrole. E tem as normas, né? Definições de padrões de comportamento e expectativas, com sanções dos desvios. Então, desviou, teve alguma coisa fora ali, vai ter uma punição. Nas escolas, a gente vê esse mecanismo de ação através das ferramentas e exames, né? Então, para classificar como corrigir os indivíduos, reforçando, assim, essa disciplina. Esse é o primeiro conceito de poder disciplinar. E aí a gente traz o conceito de biopoder, que é a gestão da vida e dos corpos em massa, a gestão da vida das populações. É um conceito também de Foucault, que refere-se a uma nova forma de exercício do poder que se concentra na administração, regulação e controle da vida das populações. Então, é um conjunto de estratégias e mecanismos que busca fazer e deixar morrer. Então, o governo, ele vai governar não apenas os indivíduos, mas a vida coletiva, a saúde, a reprodução e o bem-estar das populações. Como que funciona o biopoder? Ele surge no século XVIII, quando o foco do poder se desloca do território e da soberania para a gestão da vida dos corpos das pessoas, utilizando técnicas como estatísticas, os censos, a taxa de natalidade e mortalidade e as políticas de saúde pública para intervir e controlar essas populações. Diferente do biopoder, ele visa, então, moldar e corrigir um indivíduo. O biopoder atua sobre a vida em escala coletiva, promovendo a produtividade, a saúde e a eficiência dessa população.
E também pode excluir, marginalizar ou deixar morrer certos grupos, que é o que a gente vê muito, né, acontecendo. Então, ele envolve discursos de verdade sobre o que é vida, autoridades que legitimam, intervêm em nome da saúde e estratégias para governar a existência coletiva. Quais são os mecanismos, então, que o biopoder utiliza? Então, ferramentas como estatísticas de política pública, controle das doenças, a regulação da sexualidade e da reprodução, e as intervenções sobre ambiente e comportamento populacional. Então, ele pode ser praticado tanto por estados quanto por agentes estatais, determinando, então, quais vidas são valorizadas e cultivadas e quais devem ser descartadas ou exploradas. Agora a gente vem com o conceito do panótipo, né, que é o olhar que tudo vê. Então, é um conceito originalmente proposto por Bertin, que tornou-se uma metáfora central para discutir a vigilância e o controle social e disciplina, que diferentes conceitos como prisões, escolas, ambientes digitais e até em comunidades rurais. Essa ideia ela foi amplamente desenvolvida também por Foucault, que utilizou para analisar as formas modernas de poder e vigilância. Então, essa parte conceitual, né, desses 3 primeiros conceitos de Foucault. Então, aqui eu trouxe uma imagem da torre do panótipo de Bertin, né? E não sei se é Bertin ou Bertin. Que aí tem uma frase de Foucault que ele diz: basta então colocar um vigia na torre central, e em cada cela, um louco, um doente, um condenado, um operário ou escolar. Pelo efeito da contraluz, pode-se então perceber a torre recortando-se exatamente sobre a claridade, as pequenas silhuetas cativas nas celas da periferia. Tantas jaulas, tantos pequenos teatros, em que cada ator está sozinho, perfeitamente individualizado e constantemente visível. Esse é um trecho que Foucault traz na sua obra de Vigiar e Punir. E o panótipo digital, que a gente vê, né, nos dias atuais, ele não se limita às prisões, às instituições, mas ele permeia as cidades, os ambientes de trabalho, os espaços públicos, tornando a vigilância uma experiência cotidiana e invisível. Então, a gente está constantemente sob vigilância, né? Temos que é muito comum no nosso dia a dia, a vigilância algoritmo, né? Plataformas digitais e aplicativos monitoram o tempo todo nossos comportamentos em tempo real, utilizando, então, os algoritmos para medir, controlar e disciplinar os trabalhadores e cidadãos. Um exemplo nas empresas é o monitoramento dos funcionários, né? Metas que eles precisam entregar, como o panótipo digital. Tranquilo até agora? Vamos seguir? Bom, então agora a gente vai entrar na parte da alimentação e nutrição, né? Como que esses conceitos, eles interagem com a alimentação e nutrição. Então, é uma vigilância constante das redes sociais, temos aplicativos de nutrição para controlar o tempo todo o nosso dia a dia. Somos influenciados constantemente pelos algoritmos que comemos, como treinamos, como nos comportamos, como nos comparamos. E aí, uma questão, né? Você já se sentiu vigiado por aplicativos de contagem de calorias, Instagram Fitness ou notificações de saúde? Então, eu acho que todo mundo já sentiu, de alguma forma, né, isso acontecer. Alguém quer falar alguma coisa? Fala, gente. Posso responder? Claro. Eu já, mas ele erra um monte, sabia? O meu, pelo menos, é meio burro. Às vezes eu tô fazendo um monte de exercício e ele não percebe. E às vezes eu tô e ele... Né? O de monitoramento de exercício, você fala. E aí, mas é um comentário assim, para dizer que eu demorei e foi voluntário, então, tipo, eu que entreguei, né? Eu que deleguei esse poder, né? E associo isso a uma ideia de bem-estar, né? Que é o principal. Mas o que eu acho muito infantil, e aí eu nunca entrei no aplicativo, ele fica mandando as notificações, mas eu nunca entrei. É porque é muito infantil
ele diz assim, nossa, você hoje foi maravilhoso, e não sei o que, sabe, tipo, né? Então também tem isso, tem uma coisa meio infantilizada, assim, dessa relação da tal da gamificação, né? Sim. Então, mas tá, não quero... E a questão das redes sociais, que a gente vê muitos algoritmos vigiando, né, os nossos comportamentos, e a gente pesquisa uma coisa e aparece tudo aquilo que está relacionado, né? Bom, e aí a gente vê a relação do poder disciplinar com a alimentação. Então, a gente tem a normalização do corpo saudável. O que é o corpo saudável, né? O que é considerado, o que é imposto para a gente que é um corpo saudável? Geralmente é um corpo magro, é um corpo forte, né? O que é saudável? O que o biopoder, o poder disciplinar diz sobre o que é saudável para a gente? Então, a gente precisa começar a questionar o que é realmente saudável, né? Isso aqui é um padrão de saudável, né? Pessoas musculosas ou magras. O que isso tem a ver com a construção do que é belo, o que é saudável? Qual que é o padrão aceitável imposto, né, pela sociedade, no nosso dia a dia, nos dias atuais, para que seja alcançado e seguido. Então, o poder disciplinar entra aí, a normalização do que é um corpo saudável. Então, é uma regra que deve ser seguido, né? Para ser saudável, precisa ser forte, para ser saudável, precisa ser um corpo magro. Então, são questões que a gente precisa analisar. E aí a gente vê, quando tem essa normalização do que é um corpo saudável, se é um corpo magro, é um corpo forte, nesse sentido, a valorização da cultura e das histórias de vida dessas pessoas, para que seja padronizado esse saudável, né? E os vínculos afetivos, e a interioridade e a subjetividade dessa pessoa em relação à alimentação dela. Se ela precisa realmente chegar naquele padrão de corpo saudável, né? E é um que a gente sempre brinca, assim, basta só foco, força e fé para a gente alcançar aquele resultado? Basta querer para a gente alcançar esse corpo saudável e forte? Né? E aí a gente vê qual que é o preço disso. É sustentável? Basta querer? Né? Então, vocês acham que sim? Pode falar, não tô... Roberta, por favor. Você falando sobre ser sustentável, hoje, para se sustentar uma dieta, uma alimentação minimamente equilibrada é complicado. Porque, por exemplo, uma coisa é seguir uma dieta para quem trabalha em home office, por exemplo, está em casa, é possível preparar lá as vitaminas, os ovos mexidos, o que for que uma nutróloga ou um profissional da saúde, nutricionista, o que a pessoa prescrever. Mas, por exemplo, para quem trabalha ali 8, 9, 10 horas por dia, às vezes não tem um local adequado para refrigerar, para aquecer, para preparar aquele alimento, é complicado. E fora as pausas necessárias para fazer minimamente uma preparação, fora a vigilância, e entrando na questão da vigilância, dos superiores ficarem vendo a pessoa fazer pausa ali de tempos em tempos para se alimentar. Então, sustentar uma dieta, muitas vezes nessa rotina que se leva, acaba sendo bem complicado. Sim, e aí você traz para a gente a questão da alimentação, né? Que a gente faz. Mas o que a gente também vê, que às vezes a pessoa, o que é colocado, a gente alcançar aquele corpo forte e saudável. A gente, com a alimentação e dieta, a gente consegue chegar nesse padrão que é vendido, né? Eu acho muito complexo a gente falar que você vai conseguir chegar nesse padrão estético, só se você quiser, você consegue, né? Tem todas essas questões do ambiente que você está, né? De todos os fatores sociais, econômicos. Então, essa é uma pressão muito grande, né, em cima das pessoas. Gente, eu não estou conseguindo ler. Me ajuda aí, Gabriel. Sou eu de novo. Pode ir falando, gente. Tá. Não, fora que eu tinha um ponto que eu tinha esquecido aqui também, é a nossa própria rotina
além do trabalho, de estudos também, porque é necessário participar de projetos, fazer leitura, escrever. Então, a gente lê muito, escreve muito, ter esses momentos aqui de encontro também. E aí entra a questão, o tempo para alimentação, para a prática de esportes, como encaixar minimamente uma rotina de trabalho, de estudos, de vida social, tudo junto, sem que nada fique faltando. Então, eu acho que também entra essa questão de conciliar nossa rotina de estudos também e minimamente uma vida social. Sim, são muitos fatores que a gente precisa alcançar, né? Eu acho que mais alguém levantou a mão, né? Fui eu. Pode Fui falar. eu. E também aquela questão, né, de não considerar o biotipo de cada pessoa, né? Então, a gente vê, assim, coloca-se padrões que não consideram o biotipo dos corpos, os fatores genéticos, além de todos esses sociais que já dificultam muito, mas as questões genéticas, né? Uma vez que a gente é uma população muito heterogênea, que não dá para colocar... E isso é muito ruim que a gente vê, assim, nos adolescentes, isso quão faz mal, e até em adultos, que se cobram incessantemente. Então, assim, é um princípio de saudável que não está sendo saudável mentalmente. Sim, para todos. E vamos que falar lado é saudável, né? Sim. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, quando a gente entrar no biopoder dos controles, né? E é exatamente isso, né? Que padrão que é esse? Que coloca tantas coisas para serem alcançadas, mas que para a gente que está no dia a dia, com tantas atividades para serem desenvolvidas, a gente não consegue alcançar, né? E aí vem as cobranças, a culpa, e vai desencadeando vários outros fatores que a gente vai conversando. Então, a gente viu que não basta querer, né? Esse negócio de foco, força e fé, gente, não existe, né? Não é balela mesmo. Todo mundo pode desistir. Tia, você pode passar um pouco mais de proteína para mim, por favor? Você agora vai pesar tudo que você come, Afonso? Não, só nos dias antes da prova, porque minha nutróloga disse que eu tô comendo pouca proteína e pouco carboidrato. Ai, eu sinto tanta saudade quando a gente chamava as comidas pelo nome dos pratos. Bœuf bourguignon, fricassé, bouillabaisse. É verdade. Não é, Celina? Até quando se usava o nome dos ingredientes, eu tolerava bem. A pessoa comia uma carne com batatas e cebola. É um pouco didático, até primitivo, mas pelo menos estava no campo da gastronomia, né? Porque essa denominação médica já é um pouco demais. A pessoa comer carboidratos, proteínas, gorduras, é de uma deselegância completa. Bom, entendi. Não gostou, né, dona Dete? Não, parece que eu estou comendo uma receita médica. Vamos. E aí, gente, gostaram da novela? Vocês estão assistindo a novela? Eu não assisto, não, mas é legal essas partes, né, que o pessoal recorta para fazer as análises. E é isso que está acontecendo, né? A gente parece que não come mais comida. A gente come carboidrato, a gente come proteína. E é isso, né? E agora as pessoas nem falam carboidrato mais, né? Eu vou comer um carbo. Eu tenho que fazer uma dieta baixo carbo, muita proteína. Então, é uma reflexão que a gente precisa fazer, né? A alimentação, ela é muito, muito mais do que simples nutrientes, né? Então, a gente vê o poder disciplinar nesses corpos, né? Fazem posições das dietas, dos jejuns intermitentes, né? Que são feitos, às vezes, de horas e horas de jejum. A contagem de calorias. Então, a gente começa a se perguntar o que a gente está comendo, né? O que as pessoas estão ensinando que a gente precisa? A gente come? Vocês comem comida ou vocês comem carboidrato? Quero ouvir vocês, vamos ver. Comida e comida de verdade. O que é comida de verdade? Fala aí, Roberto. É aquela comida que eu acho que ela ativa os sentidos. Eu acho que a comida de verdade é aquela que não é só como
foi mostrada ali na cena da novela. Não é só para preencher um checklist de nutrientes para uma atividade, mas é aquela que também agrada a visão, agrada o olfato, que tem ali até mesmo a audição, pelo alimento ter uma consistência, a companhia também, para esses momentos de alimentação, eu acho que é muito importante também, se alimentar de verdade, eu acredito que também leva muito em conta a companhia, que tipo de companhia, não é só o se alimentar ali na frente da televisão, mas é estar com pessoas. Isso é o viés afetivo daquele momento de alimentação. Então, não só a contagem de calorias, mas também prestar atenção naquele alimento e no entorno, ter ali a carga afetiva da preparação, ou se não é algo que a gente prepara, mas daquele momento de partilhar aquele alimento. Você falou um conceito de comensalidade, que a gente tem que comer compartilhado, né? E às vezes, na pandemia, a gente viu muito isso, comer compartilhado através de telas, né? A tela não é ruim o tempo todo. Às vezes você está no momento compartilhando uma refeição com uma pessoa que está em outro país, mas vocês estão ali juntos fazendo aquele momento de afeto, de cuidado, né? De compartilhar a alimentação. Então, não é só calorias, não é só os macronutrientes ou micronutrientes que está presente naquele alimento. E as pessoas ficam muito bitoladas naquilo, né? Eu preciso comer 2 gramas de proteína por quilo de peso, eu tenho que ter uma dieta com baixo teor de carboidratos. E se perde isso, né? No prazer de comer, naquela parte cultural e afetiva de estar com as pessoas. Às vezes a pessoa está numa dieta tão rigorosa. Não estou falando que, às vezes, com um objetivo específico, a pessoa precisa fazer aquilo. Ok. Mas, às vezes, ela não vai em eventos sociais, não vai no aniversário, porque eu não posso comer isso, eu estou fazendo a dieta, ou leva sua refeição, né? Então, isso tá um pouco demais, né? Está extrapolando muito o que é considerado saudável, talvez. É igual você falou, essa medicalização dos alimentos afasta as pessoas. As pessoas já não querem mais sair, porque eu não vou sair, porque eu não posso comer, vou ficar em casa. Então, diminui as interações também. Que é igual a Roberta falou, a comida é muito além de se nutrir. É estar presente, né? Então, isso depois, eu acho que a pandemia também foi um fator assim, que colaborou para esse pensamento, porque as pessoas já estavam em casa, e isso as pessoas já estão trazendo isso muito para elas. Então, com aquela meta de vida saudável exacerbada. Esquece, às vezes está saindo com a pessoa, ai, nossa, mas você vai comer isso? Não, não, eu não vou, não. Se fosse você também, não. Então, tem pessoas que extrapolam essa meta saudável, né? Leva muito à risca, né? E assim, nossa, tem um aniversário de criança e eu não vou comer doce. Ou às vezes, nossa, eu vou comer o almoço na casa da minha avó, porque eu tenho que seguir essa dieta à risca, né? E não precisa ser assim. E tem esse julgamento o tempo todo, né? Eu, como nutricionista, às vezes as pessoas, nossa, mas você come isso? Eu falei, gente, claro, por que não? Então, é tudo equilíbrio, né? E quando a gente vê essa radicalização na alimentação, que precisa ser muito certo, tudo contar nos mínimos detalhes, as mínimas calorias, a gente vê um adoecimento, né? Do que o alimento do que a alimentação consiste. Tem alguém falando no chat, só que eu não consigo ler. Então, falando. Às vezes aparece aqui, mas eu não estou conseguindo ler tudo. Bom, então a gente vê... Alguém quer falar? Eu vou falar então que o Paulo escreveu aqui. A substituição de refeições completas por shakes e de whey protein, então essa coisa da substituição da refeição em si, né, por complementos. E a Elisiana comentou a necessidade de equilíbrio. Obrigada, Gabriel. Exatamente isso, né? Às vezes tem alguns até profissionais de saúde que demonizam alguns alimentos, que tudo é inflamatório, que tudo faz mal, cortam muitos alimentos das pessoas na dieta, né, que é proposta,
e suplementa. Então, que sentido faz, né? Você tira todos aqueles alimentos que são completos, mas que na visão daquele profissional de saúde faz te fazer mal, e coloca 50 mil manipulados para a pessoa tomar, para atingir o que a pessoa conseguiria numa alimentação. Então, são coisas, assim, a medicalização mesmo da alimentação que a gente começa a perceber. Então, a gente, voltando aqui, o poder disciplinar na alimentação, os motivos simbólicos e pragmáticos que no diz respeito às escolhas alimentares são substituídas totalmente por caráter nutricional. Então, o que conta são os nutrientes, né? Aquele discurso de uma estética do corpo perfeito, que é padronizado, né? A beleza, a magreza e a juventude como sintomas de saúde, né? E a gente vê que não é bem assim que funciona. A comida, então, ela é medicalizada e, no dia a dia, né, controlada, mensurada, pesada. O tempo todo as calorias são contabilizadas e os seus nutrientes são ressaltados. Então, não é um alimento completo, com todos os seus valores culturais, simbólicos, que importa. Importa quanto de proteína tem aquela comida, quanto de carboidrato ou quanto de gordura, né? Então, a gente vê isso acontecendo cada vez mais. E aí a gente pode se perguntar, mas tá, tudo bem, mas isso não é uma forma de cuidado? Eu estou cuidando do meu corpo, né? Eu preciso atingir essa meta proteica para eu ter uma hipertrofia ou para fazer uma competição X. Igual é mostrado naquela cena da novela. Ele está se preparando para uma determinada atividade e precisa atingir a sua meta de nutrientes. E aí a gente começa a pensar, isso realmente é um cuidado? Um outro conceito que Foucault propõe é o cuidar de si mesmo. O que ele envolve? A capacidade de promover a própria saúde e bem-estar por meio de consciência, autodomínio e autossuficiência. Então, o autocuidado é um processo ativo de busca por saúde. Ok. O que ele envolve? Práticas como meditação, autoescuta, escrita pessoal, exame de consciência, atividades físicas, artesanato e mudanças de hábitos, visando o quê? O autoconhecimento e a transformação ética do sujeito. Só que a gente vê o que é o cuidar de si mesmo, né? O que a pessoa está ali realmente cuidando de si, ou o que é a influência do biopoder na vida dessa pessoa, na nossa vida, né? Então, o autocuidado pode ser apropriado por sistemas de biopoder, tornando-se uma forma de autovigilância e autogestão que reforça as normas sociais e as expectativas de saúde, produtividade e aparência. Então, assim, nossa, eu estou me cuidando, né? Estou contando minhas calorias, mas isso é um autocuidado realmente? Ou é o biopoder agindo ali na vida daquelas pessoas? Então, o uso de dispositivos, né, de controle de saúde. Elas ampliam a capacidade individual, né? A pessoa às vezes tem a maior autonomia, mas facilitam a vigilância biométrica e a regulação social, promovendo os corpos normais, né? Que a sociedade propõe e produtivos. Por outro lado, esse autocuidado ele pode ser uma forma de resistência ao biopoder, quando desafia normas impostas e permite a construção das subjetividades autônomas e críticas. Então, a gente precisa começar a questionar o que é esse autocuidado que a gente faz, né? É para a gente realmente atingir o que a sociedade impõe, né? Ou realmente eu estou cuidando de mim mesmo? E aí agora a gente volta para o biopoder na alimentação, né? Que é o controle populacional através das políticas públicas de alimentação. Como a gente vê? Nas campanhas de saúde, nos rótulos nutricionais, nas campanhas de emagrecimento, tudo isso a gente vê o biopoder agindo, né? Nas formas de política pública na alimentação e nutrição. Então, aqui a gente volta, que a Silvia tinha comentado, né? O padrão. O que é um padrão considerado? Vocês já ouviram falar, assim, que mais de 50% da população mundial está com sobrepeso e obesidade. Esse índice, geralmente, leva em conta, né, essa porcentagem no índice de massa corporal, né? Acho que todo mundo sabe o que é o IMC. Só que é um padrão norte-americano, né? Ele reflete toda a população mundial? Ele considera a diversidade racial, a diversidade de constituição corporal? É o único parâmetro para a gente falar se a pessoa está obesa ou não?
né? Então, o que o IMC realmente reflete? Não reflete a constituição corporal, não reflete a diversidade de raça, diversidade de biotipos. Então, assim, é um biopoder que controla a população, né, dizendo, colocando as pessoas, né, nas faixas do que é normal, eutrófico, quem que está em sobrepeso, quem que está em obesidade. A gente não está também banalizando as evidências científicas, né? A gente sabe das consequências da obesidade, não é isso. Mas a gente precisa refletir quais são esses métodos que são utilizados, parâmetros que são preconizados para avaliar o que é obeso, o que não é, né? Então, todos os elementos têm que ser levados em consideração. Não pegar um parâmetro exclusivo, né, que nem é nosso, e dizer que serve, o que não serve, que isso vai desencadeando outras coisas, né? Culpas, outros sentimentos que a gente vai falar agora também. E aí, que leva a isso, né? Tudo bem. Aí as estratégias de biopoder, elas são disseminam, banalizam e neutralizam, fazendo que o próprio sujeito seja responsável pelo controle de sua saúde. O que ela vai sentir? Então, eu não consigo, né? Então, culpando a própria pessoa pelos problemas de saúde pública. É aquela coisa, só é gordo quem quer, né? Então, a moralização da obesidade é um exemplo desse autocontrole, né? Então, tudo é culpa da pessoa. A pessoa não emagrece porque ela não quer. Será mesmo? Quais são as condições que ela vive, né? Condições socioeconômicas, condições culturais, condições biológicas mesmo, né? Que ela não emagrece porque ela não quer? Realmente, né? O que pode estar interferindo para essa pessoa estar numa obesidade, né? E isso é disseminado que a pessoa fique com isso como culpa dela. Então, é falha de caráter dela. Ela não consegue porque ela não quer. Então, não consideram nenhum desses fatores que a gente comentou. Fatores sociais, econômicos. Ai, peraí, gente. Então, a norma, ela naturaliza, né, sem nenhuma crítica, esse processo, inclusive para alguns profissionais de nutrição e outros profissionais, né, médicos, educadores físicos, que aí a pessoa, tudo é obesidade. Quantas vezes a gente, às vezes, vê relatos das pessoas, nossa, eu tô com um problema no joelho. Não, é porque você tá obeso, emagrece que melhora. E, às vezes, nem ouve a queixa daquela pessoa realmente. O que ela realmente foi em busca daquele profissional de saúde, mas a pessoa, o profissional, às vezes, vê só a obesidade. Não vê as outras queixas e, às vezes, nem investiga. Não sei se vocês já viram algum relato desse sentido. Sim. Pode falar, Gabriel. Você está calado hoje? Não, é que eu fiquei pensando ainda que tem os pseudo, né, as pessoas que, no afã de conseguir uma espécie de posicionamento de mercado, né, que é o mercado da atenção, né? Então, quem mais tem atenção, em tese, vai ter mais divisas, vai ter mais receita lá, porque seus conteúdos vão ter um alcance maior, vão espalhar mais anúncio ainda, então, né? Bom, daí nesse afã, aí fala qualquer coisa, né? E aí tem uma questão muito grave, né? Acho que, claro que isso por si só seria grave, mas com certeza quando vai para essas questões de saúde, pode ser ainda mais impactante, né? Então tem gente se passando por... São charlatões, né? Tem tipificação, isso aí não é um problema de enquadrar e combater, não, né? Mas, enfim, fora esses influencers e coaches que vão dizer qualquer coisa para vender o whey protein lá do shake. Olha só, dá para falar uma frase inteira só falando estrangeirismo. O influencer que vende whey protein indicado pelo coach do health coach. Mas a gente viu outro dia uma influencer aí fazer isso, né? Para lançar o whey dela. Ela começou a falar, mas claro que ela ia vender alguma coisa relacionada a isso, né?
com certeza. Leia aí para mim, por favor, Gabriel, no chat. Vamos lá. A Ana falou o seguinte: verdade, Gisele. Percebo que o modismo tem forte influência nos costumes da sociedade e muitas vezes somos influenciados pela própria mídia, pelas tendências, e é aí que percebemos esse controle na alimentação, no corpo, que influencia no bem-estar. Exatamente isso que acontece, né? A gente é influenciado o tempo todo. E a gente precisa começar a prestar atenção nessas influências que a gente está sofrendo. E aqui, além dos profissionais de saúde, tem os picaretas, né? Como o Gabriel disse, que demonizam muitos alimentos, né? E passa aquelas diversos suplementos para a pessoa ingerir. E se ela não consegue, a culpa é dela, né? Eu te passei as coisas certas, você não fez porque você não quis. É bem nesse nível. Então, tudo isso leva à culpa, né? Então, eu não consigo, como que eu não consigo, né? Se aquela influencer disse que era só consumir tal suplemento que eu ficaria com aquela barriga que ela tem. E a gente vê que provavelmente não foi o que ela disse, né? Não foi aquele suplemento que ela começou a tomar que chegou àquele resultado daquele corpo, que é considerado perfeito, né? Mas que não é assim que funciona, não é assim que chega. E a culpa, ela vai desencadear diversos outros problemas de saúde que a gente vai falar agora, que são os transtornos alimentares. Então, o índice de transtornos alimentares está aumentando em muitas populações, né? Desde crianças até idosos, tem esse aumento dos transtornos alimentares, que é reforçado pela era digital e as redes sociais, né? Como o panótipo digital reforça, então, os padrões estéticos e reais de serem alcançados. Quando eu atendia no consultório, às vezes as pessoas tinham um percentual de gordura ok, tinha um corpo considerado saudável, mas longe dos padrões que as influencers vendiam, né? Aquele corpo musculoso, mas ao mesmo tempo magro, que é muito difícil de ser alcançado com dieta e alimentação, né? Então, muitas vezes, aquele corpo que é vendido como alcançável somente com alimentação regrada e atividade física, usa outros meios para serem alcançados, né? Geralmente tem uso de hormônios anabolizantes para chegar àquele corpo forte e seco ao mesmo tempo. Então, aquilo não é um padrão real de ser alcançado com exercício e dieta, que a gente viu que é difícil fazer, encaixar isso na nossa dieta, uma alimentação equilibrada, né? Vamos dizer assim, e fazer atividade física ao mesmo tempo já é difícil. Imagina a gente, para chegar àquilo lá, não é alcançável, não é um real, né? E isso só é reforçado. Luiz. Acho que isso é importante de se reforçar, inclusive, porque, bom, você estava falando aí, né, vocês levantaram a questão dos coaches, né? Antes de existirem esses coaches, já existiam pessoas, né, que não se consideravam coach, mas que estavam fazendo esse mesmo serviço, né? A gente pensar 20 anos atrás, eu conheci um colega que estudou comigo, e ele tinha a mãe que vendia livros de dietas estapafúrdias, sei lá, dieta, não vou lembrar agora o nome da dieta, mas vamos supor, a dieta da luz, sei lá, dieta do usar verde, e vendia livro. Ela era uma autora que vendia muito, né, com mentiras, né, e as pessoas acreditavam. Então, o poder que essas pessoas têm, né, na retórica, de convencer as pessoas de que elas vão atingir os seus objetivos com coisas que não tem qualquer relação causal. Quando eu falo relação causal, sei lá, você pega, fala, se você segurar essa capizeira todo dia de manhã, quando você tomar o seu café da manhã, você vai emagrecer. Isso não tem relação causal nenhuma, né? Mas as pessoas acreditam nisso, né? Em coisas desse tipo, e isso é muito grave, né? Então, essa capacidade de convencimento dessas pessoas, né, sobre as demais. Esse é um ponto. O outro ponto é o que você acabou de falar, que eu acho extremamente relevante que seja enfatizado,
inclusive nas suas consequências, que é o uso de hormônios, de esteroides, que estão extremamente disseminados nas academias, e as pessoas, muitas vezes, né, uma pessoa que não usa, não percebe isso por um desconhecimento, quando é claro, é visível que a pessoa usou um tipo de esteroide, né? Inclusive, essas pessoas que ficam vendendo vídeos no YouTube, etc., os seguidores deles não acham que eles usam, né? E é óbvio que eles usam, né? A gente sabe, né? As pessoas que têm um outro olhar, já tem um conhecimento, sabe que usa, né? Então, como você falou, esses corpos eles não podem ser atingidos com dieta e treino somente. Eles precisam de um aditivo, e esse aditivo está nos esteroides, né? E o quão esses esteroides eles podem fazer mal às pessoas, ainda mais pelo uso indevido desses esteroides, ou seja, sem um acompanhamento de um profissional. Então, é muito grave isso. Sim, e são disseminados e incentivados por alguns profissionais de saúde, né? E às vezes aquele profissional, geralmente alguns médicos, né, que prescrevem esses anabolizantes, mas falam que foi a dieta que fez efeito, né? Foi o exercício físico que ele propôs ali para aquela pessoa. E é muito, muito grave isso mesmo, né? É muito complexo. E a pessoa acreditar que aquilo realmente vai fazer efeito, né? É só fazer a dieta. E essa consequência do aumento dos transtornos alimentares, né? E ao mesmo tempo, no uso de hormônios anabolizantes, e a pessoa se sentir culpada porque não sabe mais o que comer. Hoje em dia, a gente vê todo mundo falando de alimentação e nutrição, né? Todo mundo entende. E as pessoas ficam tão perdidas com tantas informações disseminadas que não sabe mais o que é uma comida de verdade, né? Como a Roberta disse. O que eu posso comer, o que eu não posso. E é muito desesperador a pessoa ficar presa em tudo isso, né? De não saber o que eu posso, o que eu não posso, se eu vou tomar esse hormônio ou não vou, como que eu encaixo isso na minha vida normal, que eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer tantas coisas. E aí vê que todo mundo entende, fala de alimentação, e aí ficam tantas informações bombardeadas em cima daquelas pessoas, né, influenciada pelo canal digital, que fica aparecendo para ela o tempo todo, e ela se sente completamente perdida e confusa, né, como fazer, o que escolher. Ainda tem, para reforçar isso, profissionais que demonizam os alimentos, né, reforçam essa parte do uso de hormônios, e também do uso de suplementação no lugar do alimento, né, então fica cada vez mais complexo trabalhar com isso. Então, aqui a gente reforça a parte do uso das redes sociais, que ela está cada vez mais, né, sobre os influenciadores através de diferentes caminhos. As mídias sociais podem ser altamente persuasivas em relação ao comportamento alimentar, né, que a gente acabou de falar, utilizando publicidade de produtos alimentícios, sejam por anúncios ou divulgações por influenciadores, apelando pela busca do prazer, que é o sabor, custo e conveniência. Às vezes as pessoas sabem, nossa, ela está fazendo aquilo para ganhar dinheiro, né? Ela está sendo patrocinada para vender aquele produto, né? Mas apesar das pessoas saberem que aquilo é uma venda, né? Isso influencia o comportamento alimentar dessas pessoas, suas escolhas. O que ela vai escolher, o que ela vai deixar de comer ou não. Então, mesmo tendo a ciência que aquilo ali é uma venda, ela está vendendo aquilo, está ganhando para falar aquilo, né? Eu lembro de um absurdo que era uma cantora uma vez vendeu um batom para emagrecimento. Como assim, né? Um batom vai influenciar no seu metabolismo para você emagrecer e perder gordura? E as pessoas compravam aquilo, né? Então é muito, muito complexo, né? E a questão dos transtornos alimentares, a gente sabe que é um índice alto das mulheres desenvolver os transtornos alimentares, porque sofre esse padrão da beleza, né? O que é considerado o padrão de beleza ideal?
E muitas vezes mulheres, homens também têm, mas é um percentual maior nas mulheres, a distorção da imagem corporal. Elas veem uma coisa que não é o real. O corpo delas está de uma forma, mas elas veem de outra forma. Então a gente vê essa distorção de imagem corporal cada vez mais prevalente. E aí a gente vê, né, o relacionamento entre o excesso da vigilância desses corpos com o surgimento dos transtornos alimentares. Então, a gente vê aumento da anorexia nervosa, da bulimia, da ortorexia. É familiar para vocês esses termos? Ou não? Todo mundo sabe o que é? Melhor explicar. Então, são transtornos alimentares, né? Os transtornos alimentares, eles estão relacionados não só a parte alimentar, né? Mas é um distúrbio emocional também psicológico. Então, na anorexia nervosa, a pessoa tem uma ingestão muito baixa do alimento, então ela realmente para de comer e chega num estado de desnutrição bem importante. Já a bulimia, ela é acompanhada de episódios de ingestão de alimentar compulsórias, né? E seguida de indução de vômito. Então, a pessoa come, mas depois provoca vômito em si mesma, para que aquele alimento não seja contabilizado as calorias dessa ingestão. E a ortorexia é a obsessão por um alimentar saudável. Então, assim, aquele excesso que a pessoa, tudo que ela come tem que ser considerado saudável. Então, é a obsessão disso. Bem resumido assim, esses são os três principais transtornos alimentares que a gente conhece. Mas tem a compulsão alimentar também, tem outros que vão desenrolando. Tem um antes do transtorno alimentar, que é o comer transtornado, que é uma fase antes do transtorno alimentar, que a gente vê uma vigilância ali de si próprio na escolha dos alimentos, no jejum. Então, é uma fase antes do transtorno alimentar que a gente já consegue fazer esse diagnóstico anteriormente também. Então, a gente vê muito isso acontecer, né? Os influenciadores aí nas redes sociais, vê muito o antes e o depois. Pelo Conselho Federal de Nutrição, os profissionais de nutrição eles são proibidos de fazer esse tipo de divulgação. Por quê? Cada pessoa tem um biotipo diferente, cada pessoa tem um comportamento, uma rotina. Não tem como comparar. Não é porque uma pessoa alcançou um resultado que a outra vai alcançar também. Então, esse tipo de propaganda, antes e depois, isso acontece muito. Use meu suplemento que você vai ficar assim. Isso é muito visto, né? Nas redes sociais, os influenciadores divulgam muito essa parte do antes e depois. E aí a gente, novamente, começa a se questionar. Isso é real, é alcançável? A que custo? É uso de anabolizantes? É uma rotina, a pessoa vive para isso. Né? O trabalho dela é esse. Ela não tem que ficar no trabalho controlado por ponto, né? 8 horas por dia, ou às vezes até mais, 12 horas por dia. Então, que tempo que a pessoa vai conseguir para isso, né? Geralmente, os influenciadores, ele tem vários profissionais à sua disposição, né? Tem profissionais de saúde, profissionais que cuidam da sua vida, dos seus filhos. Então, é muito cruel fazer essas comparações. A gente se comparar com esse tipo de pessoa que vive para isso. E aí, eu trago uma pergunta para a gente refletir. É possível, então, como resistir ao panótipo digital? É possível alimentação livre de normas e controle social? Como que a gente sai dessa agora? Tudo que a gente comentou aqui hoje. E aí, tem como a gente fazer alguma coisa? Ou a gente realmente está escravo desse biopoder na alimentação? O que vocês acham? Resistir cada vez mais difícil, né? O celular se tornou um sistema de controle, né? Então, as influências acontecem recorrentemente. Então, o trabalho de resistência, cada vez ele é mais árduo, né?
tomada de consciência para resistir a esse tipo de coisa, né? Por mais que você tenha um cabedal para lidar com isso, né? Você está sofrendo esse processo o tempo todo, né? Então, a tendência é que em alguma coisa você cai. Né? Mas é um trabalho que deve ser de talvez um controle sobre o próprio uso, né? Das redes, né? Porque é ali que está a pescaria, né? Como é que você vai pegar a pessoa? Sim. Gabriel? Eu quero falar que, assim, calma que vai piorar, né? Porque, assim, eu fiquei imaginando com o uso da inteligência artificial, né? Aí vai ser Nossa, vai ser ridículo, né? Assim, já deve estar acontecendo. Se a gente está falando, se a gente está imaginando, é porque já está acontecendo, né? Então, imagine, né? Se já tem toda essa manipulação a partir né, dessa construção de uma falsa naturalidade. Olha como eu consigo aqui com exercícios e com disciplina e um pouco de atenção aqui específica nessa dimensão da minha vida, eu consigo um corpo próximo de, enfim, da perfeição. Né? Imagina com a inteligência artificial, daí isso vai ser... Né? Porque vão ser pequenos retoques, não vai precisar nem... Agora já estão com tecnologias para aplicar em tempo real. Então o cara vai estar lá fingindo que está fazendo uma live ao mesmo tempo que é uma live, porque vai ser, mas ela vai ser mediada e corrigida nos mínimos detalhes em relação a, enfim, ao filtro que ele escolher, que ela escolher, que ela puder pagar para a inteligência artificial. Então daí vamos queimar a árvore, vamos produzir um monte para fazer barriga tanquinho de coach e influencer. Por quê? Estudar, fazer uma faculdade, fazer uma pós-graduação, coordenar um serviço público, depois produzir uma reflexão a partir de um grupo de pesquisa que se transborde para um grupo que está em formação, que é mais ou menos o que ele está fazendo aqui, né? Isso tem bem menos valor, especialmente monetário, né? Não tem. Né? A Gisele tem dificuldade, inclusive, de conseguir a liberação do trabalho para poder preparar esse material para nós aqui, para a gente ter essa oportunidade de reflexão. Então, né, a gente está realmente, necessariamente, contra a corrente, né? A gente está resistindo, lutando e tentando produzir uma outra possibilidade de sociabilidade, de relação conosco mesmo, com o nosso corpo, com o nosso bem-estar. Então, eu quero agradecer, na verdade, a Gisele, agradecer ao Luiz também, que consegue reunir essas pessoas, eu fico sempre muito grato por isso. Eu queria só, assim, de repente, fazer uma sugestão, provocação e tal, que, assim, aqui não me parece isso, e eu tenho certeza que não é, né? Porque não é uma oposição a uma consciência maior da composição molecular nutricional, porque, por exemplo, eu uso bastante isso, né, para educar minha filha, né? Então, se ela vai só pelo afã ali do prazer do paladar, né, ela vai numa coisa só, e aí eu digo, olha, não, a gente tem que, né, que tem que ter fibra, tem que ter proteína. Outro dia, ela tem 12 anos, né, para situar as pessoas que eu não conheço. Que eu sempre falo dela porque é uma ótima fonte de interação, reflexão sobre as mais diversas coisas. Impressionante como ter filho é um troço nesse sentido riquíssimo. E aí, e participar da educação, né? Não é só ter o filho, mas enfim. Aí você explicar de uma maneira que leve em consideração também, né, a composição, a necessidade de equilíbrio. Então, claro, não é uma oposição a isso. Eu acho que essa inteligência, no sentido de compreender, né, de sair da ignorância, né, ela é muito importante, né, inclusive para uma vida saudável, né, para uma alimentação saudável. Né? Então, não é o caso da gente se opor a essa... Né, É o conhecimento disso tudo que leva a você ter uma crítica, né, sobre o que está sendo feito. Eu trabalho no hospital há muitos anos, né? Eu trabalho isso com contar calorias, contar nutrientes,
eu vou passar uma sonda no paciente, eu preciso mensurar tudo que vai entrar, tudo que vai sair. Isso é uma evidência científica, né? Só que o que a gente está questionando aqui são as regras excessivas que estão sendo impostas o tempo todo, né, para nós. A gente conhecendo o que são os nutrientes, os alimentos, mas não reduzir a alimentação apenas ao seu fator nutricional, né? Então, eu preciso comer 100% saudável, que é considerado o tempo todo, né? Então, é complexo. Quando os pacientes estavam internados, a internação é um momento muito difícil, muito complexo para as pessoas, né? Eu trabalho no hospital tem mais de 20 anos. Mas aí a pessoa fica lá internada 2 meses. E aí ela, eu queria tanto tomar um refrigerante. Não pode, gente. Por que não? Né? Se ela está seguindo uma dieta considerada padronizada, equilibrada em termos nutricionais durante a maior parte do seu tempo, por que a mãe vai visitar e não pode levar um refrigerante para a pessoa? E isso, assim, a maioria dos nutricionistas que eu trabalhei eram contra. E, às vezes, aquela momento de internação não é um momento de você... Claro, indiretamente a gente vai fazer educação nutricional, mas você quer mudar os hábitos de uma pessoa no momento de dor e de sofrimento? Ó, a alimentação é totalmente rica em ultraprocessados e tudo. Agora você vai ter que comer só alimentos naturais. Então, você vai aumentar a dor daquela pessoa naquele momento, né? Então, o que a gente sempre bate que não é só os nutrientes, né? A alimentação é muito mais que isso. E a gente, sabendo disso, tendo um senso crítico, a gente começa a se questionar, né? Aquela coisa, o que é alimento ruim, o que é alimento bom? Se existe aquele termo de caloria vazia, né? Que as pessoas usam muito. Dia do lixo. Gente, mas o alimento não é lixo, né? Então, a gente precisa ter essa consciência que, sim, a parte nutricional é extremamente importante, só que a gente não pode reduzir a só isso. Então, a gente tem que ter uma alimentação equilibrada na maior parte do tempo para você poder beber sua cerveja, né? Comer seu fast food de vez em quando. Qual que é o problema? Então, tudo isso a gente precisa começar a questionar, né? Será que é isso? Eu participo de um grupo de corrida e os meninos, gente, vamos comer um lanche agora. Nossa, mas eu não posso comer um lanche. Que eu corri. Gente, você corre para isso, pelo amor de Deus, vamos ali comer um lanche. Não é? É assim, é o equilíbrio que a gente precisa entender e a gente precisa começar a questionar essas imposições de que tem que ser assim, tudo tem que ser contado, tudo tem que ser medicalizado o tempo todo. E sair, né, resistir ao panótipo digital é difícil mesmo, né? A gente é bombardeado o tempo todo, mas a gente precisa começar a ter esse senso crítico e começar a questionar e resistir, né, na medida do possível, essas imposições. O que mais, gente? Luiz? Eu queria aproveitar uma última questão aqui, até aproveitar o grupo, Luiz, que assim, você falou en passant, assim, de maneira não muito atida, mas a questão das políticas públicas, né? Uhum. Principalmente de alimento, né? Então, ou alimentares, né? E aí, não sei se vai estar dentro do teu alcance dessa proposta de pesquisa, mas uma curiosidade, uma coisa que eu gostaria de entender melhor, e nos convidar a pensar isso também nas nossas cidades. A gente está em lugares diferentes e tal. Quer dizer, talvez eu esteja mais longe de todo mundo aí, a maioria está junto, mas enfim, isso aqui eu consigo perceber. Eu estou em Joinville, em Santa Catarina, então eu consigo perceber isso nitidamente, como é que recrudesceu, quer dizer, como deixou de existir, mas acho que tem um agora na cidade, restaurante popular. E era uma coisa super interessante, porque era barato, né? Tinha lá uma supervisão nesse ponto de vista que é importante, né? Enfim, de ser uma refeição suficiente e tal, dentro de padrões nutricionais e também de qualidade razoáveis, né, e subsidiado. E não tem mais. Assim, teve uma época que era para criar mais 1, 2, 3 nos bairros e tal. Então, pensar políticas públicas de alimentação, autonomia, controle pela fome,
né? Uhum. Pela negação do acesso à comida, né? Sim, é complexo, né? Porque, assim, alimento a gente produz muito alimento, mas por que tem muita fome ainda, né? Qual que é o acesso dessas pessoas? Funciona realmente as políticas públicas? É fácil fazer um restaurante popular comunitário? Imagino que sim, mas não sei até que ponto é interesse, né? De política pública para ser feito isso. O Paulo. O Paulo, você está lendo agora? Você está conseguindo ler? Fechei aqui, mas pode ler. Tá. Outro ponto, o Paulo diz, né? São as dietas prescritas por IA. É mesmo, já tem. Pelo amor de Deus, gente. Tem gente pedindo medicação, né? Por que não vão pedir? É óbvio que vão, né? Então tá, daí ele diz isso, ó, são as dietas prescritas por IA, especificamente o chat GPT. Cada vez mais pessoas substituem o nutricionista por algum prompt questionável, que não leva em consideração todos esses fatores mais subjetivos, mas que simula uma subjetividade que agrada demais. Claro, agrada mais do que o nutricionista, porque se o cara for sério, né, não vai dizer o que o chat GPT está disposto a te dizer. Comente. Nossa, é muito complexo. Eu não sabia que tinha isso, não, gente. E realmente não tem como, né? Um IA substituir todas o profissional, né? Não vai levar em consideração e vai colocar o que ele quer realmente. E tem muito essa questão também, né? Eu sempre falo assim, o básico funciona. Só que assim, as pessoas querem um padrão que não é alcançável, não é real. Mas às vezes fazer atividade física e comer alimento de verdade é difícil para as pessoas, né? Mas se a pessoa tá falando lá, a blogueira tá falando que um batom vai me emagrecer, eu prefiro, né? Mais cômodo para mim. Os cremes redutores de medida, então, assim, são muitos fatores que a gente precisa trabalhar. No processo de educação nutricional, a gente não trabalha só nutrientes, a gente trabalha comportamento alimentar, né? Para trabalhar a obesidade, a gente precisa de muitos profissionais envolvidos, né? A gente precisa de um psicólogo, às vezes, de um médico para trabalhar a parte de desequilíbrios hormonais. Então, são multifatoriais. Não adianta eu trabalhar só com vamos fazer essa dieta que vai dar certo. Não é. Pode ser que sim, que dê certo, mas são multifatores, né? E um IA não vai conseguir ver isso, possivelmente, né? Então, a alimentação é complexa, né? E o contexto que a gente está inserido hoje, dessas influências o tempo todo, nos deixam ainda mais perdidos, né? Do que seguir, do que fazer, e cada vez fica mais complexo. E o adoecimento surge cada vez mais. E, gente, muitas dúvidas, né? Poucas respostas e muitas dúvidas. Fala, Roberta. Novamente voltando em influencers, como você falou, acesso a diversos profissionais, que é uma questão que pouquíssimas pessoas têm, né? Eu lembro que uma vez eu estava lendo uma reportagem sobre uma influencer que ela comentou que ela fazia uma escala de tratamentos. Num dia, ela ia para academia. Dia sim, dia não, ela ia para academia. E nos intervalos, ela ia para a clínica de estética. Porque o trabalho dela era com o corpo. Sim. Então, eu parei para pensar, peraí, quem? Qual o percentual da população feminina no Brasil que tem condição de fazer isso? Quer dizer, quase ninguém, praticamente ninguém tem condição de fazer isso. Fora, assim, aí eu acho que ela criou uma empresa de suplementos, isso, ela é a mercadoria, né? Ela trabalha como mercadoria, ela é produto de si mesma. Então, assim, aí eu fiquei pensando, quais mulheres têm condição de fazer isso? Depois, ela acabou casando aí com um jogador de futebol, enfim. Mas, assim, né, Gabriel? Então, assim, quem tem acesso, quem tem condição desse tipo de coisa? Aí, se a gente... Cortou. for olhar
Tô ouvindo, vocês estão ouvindo? influenciadora Voltou. que informa que Roberta, repete porque virou um Kraftwerk aqui em determinado momento. O seu áudio Volta deu aí, volta problema pra quando você. você estava falando, aí ele interrompeu o seu raciocínio pra gente, né? Para você, obviamente não, mas pra gente sim. Que a gente não entendeu se nem todo mundo consegue esse tipo de coisa, se nem todo mundo consegue um jogador de futebol. Ficou faltando esses detalhes. Foi problema aí da rede, não tem nada disso aí, não. Isso aí deu interferência na hora de chegar aí. Nada disso, por favor. Que aí eu estava falando que praticamente nenhuma mulher, muito difícil ter acesso a esse tipo de alimentação, a esse tipo de recurso, a acesso a esses profissionais, porque essa é uma mulher que não pega ônibus para ir trabalhar, que não pega transporte público, que não trabalha ali 8, 9, 10 horas por dia fazendo um atendimento ao público, né? Ela trabalha com a imagem, com o corpo. E aí a gente vê outras influencers, por exemplo, que estavam dizendo por aí que consome 40 ovos por dia. Gente. E aí vai para a academia, faz aqueles exercícios, as coisas mais esquisitas. Então, assim, que mulher tem acesso a isso para ficar a recursos, a tempo, a dinheiro, a profissionais, mas isso é vendido como o que foi muito bem falado hoje. Está acessível. Você não faz porque você não quer. Você não tem esse corpo porque você não quer. Então, eu vejo aí o perigo dessa venda de imagem perfeita, de corpo perfeito feminino. Cortou um pouquinho, mas eu acho que eu consegui entender. E realmente, né? Às vezes as pessoas são culpadas porque assim, a pessoa trabalha 10 horas por dia, chega cansada. E como é que vai fazer atividade física? Não tem. E tem que cuidar de filho, tem que cuidar de casa, tem que fazer 50 mil coisas diferentes. Como que alcança isso? Né? E ela fica se sentindo culpada cada vez mais, né? De estar nesse ciclo e vai nesse ciclo constante, né? E a pessoa vende o corpo dela, então ela precisa estar nisso. E a gente precisa entender, não, eu não tenho aquela vida, né? Eu falava muito isso para os meus pacientes no consultório. Você trabalha 10 horas por dia, você não tem uma pessoa para cuidar da sua casa. Como que você quer alcançar o que ela alcança? E que realmente a base de procedimentos estéticos infinitos que aquela pessoa faz, cirurgias, né? A gente viu o caso da pessoa que nas próprias salas de parto ela foi fazer uma lipoaspiração. Que ponto que a gente chegou, né? Que isso é mais importante do que é naquele momento ali da maternidade. O mais importante é ela ficar com o abdômen definido, né? Isso que realmente conta, né? O que a pessoa... E eu acredito também que para eles também é muito difícil, né? A situação deles, que eles precisam estar perfeitos o tempo todo. Então, eu acredito que a pressão em cima dessas pessoas que vendem, né, a sua imagem é muito complexa também, né? É muito difícil estar ali naquele momento perfeito o tempo todo. Então, são coisas que a gente precisa realmente refletir, né? Sermos críticos em relação a isso. É difícil, mas estão lucrando, né? Ficando milionários, enganando as pessoas, né? É difícil, mas tem mansão, tem 300 funcionários, arrecadando milhões em venda de produtos, de suplemento, tendo acesso aos melhores profissionais. Então, tem a pressão? Sim, tem. Mas as pessoas também estão tirando benefício financeiro muito grande. Uma escolha que eles estão fazendo. E assim, quanto é muito dinheiro, né?
que eles ganham, assim, é impressionante. E isso também influencia as pessoas, assim, nossa, eu quero ser uma influenciadora também, né? É legal ganhar esse dinheiro. E as meninas, né? A gente vê as crianças, né? Os adolescentes cada vez mais interessados nesse tipo de trabalho, né? Né, Gabriel? Sua filha não está interessada, não? Minha filha está sendo criada pela doutrina mais poderosa que a humanidade inventou aí. Não, brincadeira, mais ou menos. Não, eu fiquei pensando, você tem que fazer um personagem que é o fitness proletarian, sabe? Tipo, aí você usa a inteligência artificial para fingir que pegou o ônibus, para fingir que trabalhou, para fingir. Você bota você mesmo na situação de trabalho que a maioria das pessoas está submetida e vai para a academia malhar. E aí depois você, né, sei lá, de repente vende lá o suplemento mais... Ideia para Trambique, né? Tá fácil aí. Acho que o Marçal que o diga, né? O Marçal que está fazendo escola aí, né? Que se você ainda não passou alguém para trás, é porque você está errado, né? A gente está nessa naturalização do golpismo num senso mais ampliado, né? Então, a forma de garantir uma condição material mínima necessária é usurpando, aplicando, né, golpes nos outros. E isso tem consequências, né? Mas, enfim. Só agradecer de novo. Obrigado, Gisele, por trazer a discussão tão relevante para nós aí. Obrigado. Imagina, eu que agradeço. Luiz? Então, eu acho que a gente pensando, né, sobre todos esses... Porque o ponto é que a Gisele, trazendo pela parte dela, que é a nutrição, a saúde, ela consegue trazer para a gente problemas levantados com relação à própria política que está ao nosso redor, né? Ou seja, através da política e ideologia neoliberal. Porque isso tem relação com o que a gente tem visto nas nossas aulas, né? Em relação ao neoliberalismo. O Foucault é um pensador-chave para isso, né? A questão da governamentalidade, ou seja, da maneira de se governar as mentes com uma lógica racional, né? Ou seja, entender que quando as pessoas agem dessa determinada maneira, não é porque elas são irracionais, né? Isso daí é um equívoco. Elas têm uma racionalidade nisso, né? Existe uma lógica que está sendo construída ali, né? E nem sempre o resultado disso é o melhor, né? Apesar de que o que elas estão buscando, de certa maneira, é o melhor para si. Mas se elas estão sendo enganadas dentro dessa lógica neoliberal, o fim não pode ser o melhor. Então, muitas vezes se cai na crença de que se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, daqui a um tempo eu vou estar melhor, eu vou estar assim, eu vou estar assado, e depois o resultado esperado, seja ele qual for, não vem, né? E aí isso deixa a pessoa ainda pior, e faz com que ela tome medidas ainda mais drásticas com relação a isso, né? Então, no caso que a Gisele está falando, né, com relação à nutrição, à saúde, é um ponto, né? Mas a gente pode levar para diversos outros pontos a partir do que ela está falando, como, por exemplo, o caso das bets, que está assolando o Brasil e se tornou um problema de saúde pública, no sentido de que a pessoa acha que se ela fizer isso ou aquilo, ela vai ganhar mais dinheiro lá na frente e vai conseguir resolver os problemas do presente, só que aí ela não consegue, então ela arranja um problema para o futuro, e aí ela tenta novamente e cria-se uma bola de neve. Então, é interessante isso que a Gisele traz, porque está numa rede de uma racionalidade neoliberal que faz todo o sentido no que ela está falando. Então, o biopoder, né,
sistema de controle das mentalidades, ele é um ponto extremamente relevante e o controle dos corpos, já dizia o Foucault, né, seja pelo um controle estatal, seja por uma disciplina, que é o mais importante, né, o controle disciplinar, que as pessoas se disciplinem para, né? Então, a gente tem visto isso de uma maneira massificada no que ela está falando, né? As dietas são esse sistema de controle, né? As academias fazem parte desse sistema de controle, né? O que a gente vê é uma inversão do que o Adam Smith falava, né? Que a busca pelos próprios benefícios levariam a um benefício coletivo. Não, é o contrário, né? Os empresários estão trabalhando para um sistema de controle, né? E não para trazer benefícios coletivos. É claro que a ilusão vendida é essa, né? Entre numa academia e saia com o melhor corpo que você já imaginou na sua vida, né? E a gente não percebe que ali está um sistema de controle massificado, né? Seja pelos sistemas de treinos, né? Que são disseminados, seja pelas dietas, seja pela música imbecil da academia, pelas mentalidades das pessoas, né, dos corpos, principalmente dos jovens, né? Os jovens, como eles não têm, e aqui não é uma diminuição do jovem, mas a questão o jovem não tem uma experiência do passado, óbvio, porque ele não nasceu no passado. Quem nasceu no passado são os velhos, né? Somos nós. Então, o jovem, né, ele não tem essa referência. E se ele não tiver um senso histórico, se ele não tiver um conhecimento ele não vai conseguir fazer a reflexão. É que nem uma criança, na sua inocência, perguntar para o pai qual que era o vídeo favorito dele no YouTube. Não tem. Não tem, porque o pai não tinha, né? O pai velho, né? Não é o pai jovem. Não tinha internet, não tinha celular, não tinha YouTube, né? Então não tem vídeo favorito do YouTube, né? Se a a filha do Gabriel perguntar isso para ele, não faz sentido para o Gabriel responder essa questão, porque não tem como, né? Não é porque ele não quer, porque não tem como. Luiz, eu estava mostrando as fotos, eu mostrei a foto da banda, rapaz. Ela. A gente estava no estúdio tentando gravar alguma coisa. É uma coisa muito louca pensar isso, né? O que é isso, né? O que é participar disso? Então, assim, a juventude está sendo levada aí, né? E tem colegas da turma, inclusive, que já exemplificaram, né, o quanto as crianças estão sendo levadas a esse tipo de mentalidade, com disciplinas financeiras, disciplinas de empreendedorismo. Tudo isso é um caso de controle de mentalidade mesmo, né? Então, ao que ponto, né, e também aí deixo também uma questão para a Gisele, né, para ela refletir aqui conosco, que ponto a gente está num sistema de controle, né, próprio do biopoder, desse controle de mentalidade, e o que seria, então, uma saída pelo cuidado de si, né, que é um outro ponto do Foucault, né, que seria justamente, né, o oposto disso, né? Não participar desse sistema de controle, ou seja, ter um cuidado consigo próprio, mas também com o outro, né, que envolve uma ética, que envolve uma questão relacional, né? Se a Gisele puder falar um pouco do ponto de vista dela, né, da nutrição, da saúde, etc. Sim, é o que eu tinha comentado, assim, né? Eu acho que o principal é a gente ter essa visão crítica, né? Conhecer a alimentação como um todo, né? Toda essa complexidade que ela mas a gente começar a questionar as coisas, né? O que é realmente saudável, o que é imposto? Isso é realmente saudável, né? A gente começar a ter esse senso de questionar o que é realmente saudável e o que não é, para a gente fazer essa diferença, essa resistência, que eu preciso me cuidar realmente, mas não ser escravos da normatização que é imposta, né?
Eu acho que é tudo a gente precisa refletir realmente, né? Questionar essas normas que são impostas e a gente começar a envolver nisso, né? Até onde vai o limite do cuidar e do poder que é exercido em cima de mim. Né? O que é esse corpo saudável que é vendido? A gente começar a ter essas referências, né? Isso é realmente alcançável, não é? O que a gente precisa acreditar? Assim, é um pouco complexo, né? Porque talvez, assim, eu tenho uma certa facilidade porque eu tenho um conhecimento técnico científico da alimentação. Eu não sei se para as outras pessoas se é simples isso, ou se é mais difícil existir esse poder, né? Desse biopoder da alimentação. Para mim, eu tenho uma visão que, assim, eu consigo fazer isso de uma forma mais simples, né? Mas eu não sei se para as pessoas é um pouco mais complexo isso. Talvez seja, porque a gente vê esse aumento dos transtornos alimentares acontecendo. Então, elas estão cada vez mais envolvidas nesse biopoder, nesse controle de massas. E qual seria a solução para que elas saíssem disso? Eu acho que é um pouco uma revolta, assim, né? Mas é um pouco mais complexo, talvez, né? O conhecimento é a chave, né? Começar a ser crítico nessas normas que são impostas, eu acho que é o princípio, né? Precisa ter equilíbrio em si. E talvez procurar as informações, né? Seguir as orientações de pessoas realmente éticas, que estão ali para ajudar realmente, não só para ganhar likes ou ganhar números, né? Porque a partir do momento que você está ali seguindo pessoas que estão só interessadas no like, no dinheiro, no número de seguidores, ela vai vender o que ela precisar, né? E a gente tem muitos profissionais de saúde realmente envolvidos no bem-estar, né? Do cuidar das pessoas, do cuidar do outro. E fazer essa diferenciação, né, do que são esses profissionais pode ser simples e complexo ao mesmo tempo, né? Mas a gente precisa começar a vislumbrar isso, né? Separar essas referências que a gente pode seguir. Sim, deveria ter, né, esse controle do que realmente é vendido nas redes sociais. É muito complexo, né? Deixa eu só verbalizar isso para não parecer uma outra coisa que... É porque o Luiz até comentou isso, né? Então tem que passar por aí. E a responsabilização das controladoras, tá? É exatamente o que eu quis dizer, porque não são redes sociais. A gente equivocadamente as qualifica como tal. Elas não são redes sociais, são grandes outdoors permanentes, né? São ambientes ostensivos de relações mercantis, de comercialização de bens e serviços. Não são... evidente que se ela se mantém e ainda continua tendo interesse das pessoas em transitar por ali, consumir, gastar seu tempo com isso, tem a ver com ter outras pessoas ali, né? Então, se nós não, assim, espontaneamente não dá para dizer, mas enfim, porque é isso, né? O parâmetro. Eu sempre volto para a minha relação com a minha filha, porque assim, é muito rico mesmo, né? Outro dia ela falou assim, tá, quando eu vou poder ter o WhatsApp, né? E aí eu estou começando a ter dificuldade de dizer que não, por quê? Porque tem questões muito práticas do dia a dia que ela está ficando alijada. Tem coisas que ela poderia ter muito mais autonomia de decisão e se preparar melhor para compromissos e tudo mais, se ela estivesse usando um negócio que em algum momento todo mundo naturalizou, que não é. A guri tem um celular, dane-se, faz não sei o que, faz não sei o que lá, abre essas redes sociais aí dos infernos e deixa a criança navegar por ali. Aí de vez em quando eu boto um software espião, sei lá o quê, e aí tá tudo bem, né? Quando não, a questão é você, muito, muito fora desse ambiente, preparar as pessoas para lidar com, compreender essa mercantilização. A chave que a gente está usando aí é para entender
como o neoliberalismo, ele aprofundou alguns aspectos da hiperindividuação, da individualização, da atomização, da fragmentação cada vez maior das relações, né? Travestida, encapsulada enquanto liberdade, enquanto a máxima liberdade, né? Ou a amplificação da liberdade que estava lá no coração do liberalismo, né? Uma ideia de você ter autonomia em relação às suas escolhas e tal, né? Agora eu posso escolher, sei lá, ter o corpo da estátua grega, né? Lá do deus do Olimpo, né? Então, assim, você consegue ver em pessoas, eu consigo isso, eu tomo não sei o quê, eu faço não sei o quê. Enfim, estou me perdendo um pouco aqui, mas, assim, no sentido de a gente tem que cobrar, no mínimo, a responsabilização por essas corporações que controlam essas redes. Porque é isso, elas não são em si, elas não são per se. As redes não são por elas, não são redes, elas são espaços de comercialização bastante bem delineados, bastante bem definidos. Essa conversa que a gente está tendo aqui, por exemplo, não teria repercussão orgânica. E parar de usar esses termos, porque não existe nada orgânico quando tem controle algorítmico. Não tem. Orgânico é o que acontece aqui dentro e olhe lá, né? Assim, claro, estou brincando, né? É o que é, né? Não tem nada de orgânico. Então a gente tem que parar também de usar essas categorias para aludir a coisas que, equivocadamente, não são redes sociais. Não são redes sociais. Possibilidades de sociabilidade muito limitadas, muito delimitadas, hoje, acontecem através desses espaços de comercialização, de mercantilização da vida. São meios de comercialização e mercantilização, não são redes de interação social. Interações sociais acontecem nessas redes, mas elas não têm este propósito. Então é isso, o mínimo que a gente tem que fazer e eu não sou do direito, sabe, não acho que o direito vai nos proteger, não. O que vai nos proteger é a reflexão crítica, é o que a gente está fazendo aqui agora. Não é o cabeça de ovo, não é o Estado burguês, não é o direito que vai nos defender, não. A gente vai ter que fazer por onde. E aí, só por último mesmo, e aí é para problematizar isso do reconhecimento facial. Cuidado, hein, pessoal. É que eu escutei uns conteúdos aí que eu fiquei meio preocupado com isso. Então, não vamos banalizar também a nossa biometria, né? A biometria, a gente, claro, não é exatamente o tema aqui agora, mas também o nosso corpo, ele está literalmente binarizado, né? Zeros e uns representa a nossa face, nossos trejeitos, nossa voz, né? E isso também já está em controle, né? Enfim, nas mãos desses conglomerados aí, que são 2, 3 corporações monopolistas. Dos meninos chorão, mimizento. Tchau. Agora falei demais. Ninguém mais gostaria de contextualizar? Pessoal meio calado hoje. Não, tá faltando a Magda. Oi, gente, vocês me perdoam aí, porque eu estou em dois cursos aqui ao mesmo tempo, mas eu estou aqui ouvindo tudo, viu? Desculpa eu não estar participando, porque hoje é sábado de formação também, eu expliquei, então está complicado aqui para mim, viu? Tá bom, Mari. Te dá meia presença, então. Sem cortes. Eu acho que foi legal, Luiz. O pessoal participou bastante. Sim, certeza. São muitas dúvidas, né?
muitos questionamentos que a gente precisa fazer, muitas reflexões. Certeza. Depois eles vão participar do meu projeto, não vão? Vão. Quem se inscreveu aqui já está no projeto. Já está intimado para participar. Projeto de lavagem cerebral. Não, tem que ler o termo de consentimento lá, não sei não. Tô com medo. Quando você se inscreveu na palestra, já assinou o termo de consentimento. O certificado era isso. É certificado mediante consentimento de participação. Eu não li essa parte, não sei. Tô brincando. Pessoal, depois a gente, que tiver aprovado no comitê de ética, o Luiz vai encaminhar para vocês um questionário que a gente vai fazer, para a gente ver como é transtornado, a gente vai avaliar essa parte. Tá legal, é um questionário legal, né, Gabriel? O Gabriel já deu uma olhada? Algumas críticas, mas fica legal. Não, tá. Eu só achei, assim, vamos lá, tá até para preparar as pessoas. Eu achei ele comprido, né? Achei longo. Spoiler. Então se preparem, porque, né? Não, Gabriel, é 8 minutinhos, não demora muito. É em prol da ciência, entendeu? É em prol da ciência crítica, anticapitalista e tal. Então a gente faz com muito gosto. Não, mas é brincadeira a coisa. É importante a gente entender as nuances ali dos termos. Então, agora não vou lembrar de um específico, mas sei lá, tem. Fala um aí. É porque são 2 questionários para a gente vai avaliar. Tá. Porque, assim, na saúde a gente tem os questionários que são validados, né? Então, eu não posso criar um questionário com as questões que eu acharia, até posso, né? Mas a gente costuma trabalhar mais com os questionários já validados. E tem um questionário com, acho que 20 e poucas perguntas, que consegue fazer essa aferição do risco de transtorno alimentar. Então, eu não posso mudar as questões. E o outro é para ver essa relação das mídias também, né? A influência das mídias no comportamento alimentar e na visão do corpo. Então, às vezes, fica parecendo que algumas coisas são repetidas, sabe? Mas é em função Não, tudo bem. mesmo. Não, eu entendi essa limitação e tá tudo bem. Assim, limitação que não é sua, né? A limitação do instrumento. Mas, assim, de mediar você pode. Então, por exemplo, talvez, não sei se no próprio questionário, mas, assim, dizer, olha, a diferença entre... É que agora tá me faltando os termos, mas é que tinha uma hora que eu falava assim, mas a ideia que eu estava respondendo era em cima dessa que agora estão me perguntando. Atlético? Sabe? Deve ser isso, né? Pode ser, não sei. Corpo atlético, corpo musculoso, tem alguma coisa assim. Então, corpo musculoso, corpo atlético. Desse assim, parecido, sabe? Né? Será que é para ser espontâneo mesmo? E aí o instrumento está querendo me pegar de calça curta, né? E não quer direcionar muito, assim? Pode ser também, né? Para medir, mas, assim, é que parecia uma nuance muito tênue, assim, muito pequena entre uma ideia e outra. Não sei se vale a pena explicar. Ou o contrário, deixar as pessoas responderem mesmo, né? E aí... Eu acho que é isso mesmo, pegar a primeira ideia, né, do que vem. Pode ser, né? Então tá, né? Então todo mundo está... Retiro o que eu disse, então. Depois a gente vai enviar, porque a gente vai aplicar o questionário em todos os alunos, servidores e professores da UFTM, né, onde eu trabalho, e do IF. Então vocês estão convidados a participar da nossa pesquisa. Se você quiser falar mais sobre a pesquisa que você pretende aplicar, isso evita um pouco de você ter que novamente conversar sobre isso. Acho que já é legal você deixar isso claro com eles. Tá. Tá cortando a minha internet que tá ruim? O do Luiz cortou um pouquinho só, eu acho. O caminho estava ruim já. Então, gente, a minha proposta no pós-doc, ela se divide em 2 etapas. Então, a primeira parte a gente vai fazer a aplicação de um questionário, né, com esses 2 instrumentos validados, para a gente ter uma noção dessa comunidade, né, que é da UFTM e do IFTM, do risco de transtornos alimentares. Né? Então, a gente quer ter essa noção de como que está o comportamento alimentar dessa comunidade, dessa população. Essa primeira etapa do nosso projeto.
E a segunda etapa, a gente está pensando em desenvolver uma plataforma, um aplicativo, que a gente consiga disponibilizar o conteúdo de educação nutricional, à luz de Foucault especialmente, mas a gente tem alguma ferramenta para a gente fazer os diagnósticos precoces de transtornos alimentares, né? A gente conseguir ali a pessoa responder e ver se tem algum risco ou não. E eu tinha pensado inicialmente de ser direcionado para as equipes de cuidado das instituições, né? Para que isso seja uma atuação de educação nutricional mesmo, né? De cuidado das pessoas. Essa que é a nossa proposta. Então, para fazer o diagnóstico, a gente precisa de um N quanto mais melhor, né? Para a gente conseguir fazer esse diagnóstico mesmo, né? Se tem risco, se não tem, de desenvolver esses transtornos alimentares, como é que está essa comunidade. A gente quer pegar todos os públicos, né? Desde os alunos do ensino médio até os profissionais, para essa diversificação, né? De idade, de faixa etárias, de vínculo institucional, né? Será que os alunos de pós-graduação, eles têm mais riscos de transtornos alimentares, né? Devido às suas multitarefas? Que muitos, acho que a maioria aqui é servidor também, né? Trabalha, tem que dar conta da pós, às vezes tem filho, casa para cuidar, né? O que isso está interferindo no risco de transtorno alimentar, no desenvolvimento de um comer transtornado? Essa que é a ideia. Alguém perguntar sobre isso? Ó, Roberto. Desculpa, eu vou voltar numa parte lá da minha fala de antes, porque estava curtando muito, eu vim aqui para a sala. É só uma coisa que eu estava pensando. A gente estava sendo falado sobre a questão das políticas e a influência delas nesse biocontrole, do biopoder. Nós não vemos a divulgação, por exemplo, de informações sobre cultivo e comercialização de alimentos produzidos pelo MST. Não vejo. Divulgação de práticas alimentares dos povos originários, ou mesmo divulgação de informações sobre as punks. Então, são informações de extrema relevância, não só alimentar, mas também social, e que poderiam fazer a diferença na alimentação da população brasileira. Muitas plantas dessas punks podem ser cultivadas em quintais, em jardins, em vasos, mas nós não vemos essa divulgação. Isso é do interesse de alguém. Alguém ganha muito com isso. Então, era só esse comentário que eu queria fazer. Olá, Paulo. Bom dia, vocês estão me escutando direitinho? Pronto, eu estava acompanhando aqui nas discussões, a Gisele estava falando, inclusive, Roberta comentou também, né, dos influenciadores. E quando a gente pensa assim nessa parte do biopoder, dos influenciadores, a gente precisa lembrar que não é aleatório o que é dito ali nos vídeos, né? Olhando pelo olhar do marketing, tem toda uma questão da influência, que é uma influência planejada. Então, quando tem aquele influenciador bobinho, engraçadinho, falando coisinhas mais rasas, isso também é intencional, né? Pelo marketing, quando o influenciador pensa no público-alvo, ele vai pensar naquela comunicação, naquela forma de influenciar, e aí o público, né, o público-alvo, desde crianças a idosos, vão ser influenciados por aquela comunicação. E aí no marketing tem alguns livros, por exemplo, Armas da Persuasão. Então a gente percebe, né, que a todo momento nós estamos sendo influenciados. E nessa parte da nutrição, inclusive, né, os maiores nomes de bodybuilder, né, que a gente vê assim no YouTube, começaram justamente assim. Os primeiros que eu falo assim, né, dessa última década. Conteúdos bem rasos, bem fáceis, bem agradáveis para o público, que começa a acreditar, poxa, eu também posso ter um corpo perfeito. E aí você vai para o ChatGPT, aí você pede um plano, ele já começa assim, olá, Paulo, meu príncipe lindo. Então ele já vai, porque a função da IA, pelo menos quando ela é programada a primeiro momento, é agradar, realmente. É servir o cliente ali, seja o cliente gratuito, né? Que é cliente e é produto ao mesmo tempo. E aí eu vou pedir o plano. Gere um plano para uma pessoa de 88 quilos, de 30 anos, masculino,
ela vai gerar um plano que vai me agradar. Então, ela não vai pensar nisso que você falou, Gisele. Essa parte socioafetiva, essa parte cultural, essa parte mais subjetiva que só o nutricionista pode trabalhar, né? E aí, qual banco de conhecimento essa IA vai buscar também esses alimentos? Porque pensando no público mais leigo, né? Ele vai pedir um plano nutricional, mas ele não vai direcionar qual é a tabela nutricional taco. Não, ele vai pedir um plano nutricional. Então, a IA, por conta própria, vai decidir quais tipos de alimento ela vai selecionar, qual o método. Só que isso tudo é baseado em quê? A partir de quem, né? De qual fonte? Acho que o problema surgiu muito daí também. A quem que atende, de fato, esse nutricionista de IA, né? Fiquei até curiosa para fazer um teste. Eu acho que eu vou fazer um teste para ver o que dá essa dieta proposta e quais são. O que dá para discutir em cima disso. Mas eu vou fazer conta para vocês. Gabriel comentou que o Grok é melhor que o ChatGPT, né? Aí tem o Claude, o Grok, o Gemini. Você podia fazer, Gisele, o seguinte teste: pedir o mesmo plano nutricional para algumas IAs e ver qual será a diferença entre elas. O que é que ela vai recomendar? Sim, farei Foco isso. em emagrecimento, em hipertrofia. Sim. Como que ele vai direcionar, né? Se vai dar substituição ou não, né? Aplica o questionário. Manda. Blau! O questionário vai ser no dia que eu mandar para vocês. A Silvia levantou a mão. Aplica o questionário no ChatGPT. Vê o que ele responde. Gisele? Uma das coisas que eu observo muito também é que, assim, se a gente for olhar, a alimentação, ela está muito envolvida com política, que é o que a gente trabalha. E a política, devido à nossa população estar numerosa, o que é rápido, mais prático, mais rentável se produzir? Alimentos como carboidrato, proteína. E aí, o que é caro, que é o essencial para uma boa alimentação, uma boa nutrição, para a pessoa conseguir ter mais saúde, são frutas, legumes, que são coisas caras. Então, o que a gente vê hoje, a gente tem visto muito também, a obesidade está muito presente em populações com baixo custo, a obesidade em si mesmo. Por quê? O que é o barato de consumir? Arroz, feijão, os legumes e frutas, o preço é muito complicado e acessível. Então, assim, as políticas públicas não favorecem também essa atitude saudável, a indústria farmacêutica é mais rentável do que ter uma população saudável. Então, é isso tudo que a gente vê. Assim, que a política, que é o que a gente conversa muito em aula, a política, ela envolve tudo, né? Então, assim, é complicado e é muito mais fácil você pegar uma classe que tem condição financeira e falar para ela que é mais rentável, porque ela não vai ter que descascar, cortar aquele alimento, ela consumir uma cápsula, porque aí ela vai ter tempo para trabalhar, do que você falar para ela, olha, coma frutas, legumes. Então, assim, tudo é muito... É aquela máquina, né, de tornarmos produtivos. Aí a gente vira aquele astronauta, né? A base de cápsula, vitamina, porque isso deixa a gente mais disponível para produzir, para o mercado, e etc. Não sei se é isso que vocês nutricionistas também veem, né? Sim, é bem isso mesmo, né? O alimento, além de ser mais acessível, às vezes o alimento, o refrigerante, o biscoito, o salgado, ele é altamente palatável, né? As pessoas gostam de comer aquilo e é mais rápido. Às vezes a pessoa tem uma carga horária de trabalho tão grande que ela não consegue parar para fazer seus próprios alimentos, né? E realmente, a gente vê isso muito também nos alimentos orgânicos. É acessível para todo mundo, né? E realmente falta uma política pública para isso. Se é uma alimentação mais equilibrada, mais saudável, por que é tão difícil o acesso? E falta muitas políticas públicas mesmo, e as pessoas, o que é rápido dela consumir? Vai no mais rápido mesmo, né? E aí volta naquela questão da culpa, né? Eu consigo comer isso, eu vou comer isso.
E é um ciclo, não tem política pública, a pessoa não tem tempo para fazer seus próprios alimentos, e fica nesse ciclo, né? E a obesidade aumenta, os transtornos alimentares aumentam, e é muito complexo. E se o biopoder, né, pudesse ajudar, né, se fosse interesse deles, fazer essa alimentação mais acessível, seria muito melhor, né? A gente teria menos doenças crônicas envolvidas, que a obesidade ela está envolvida em várias outras doenças crônicas, né? Diabetes, hipertensão e outras comorbidades associadas. Mas é mais fácil deixar a pessoa lá com um salário, trabalhando 12 horas por dia e mal conseguindo sobreviver, né? A insegurança alimentar é muito grande no Brasil, né? E no mundo todo. E realmente as políticas públicas não conseguiriam amenizar, resolver esse problema? Robertinha. E isso nós ainda temos um outro fator. O Brasil é um dos grandes produtores de alimentos. Então, alimento produzido não falta. Mas, ao mesmo tempo que temos uma grande produção de alimentos, nós também temos desperdício. Até um tempo atrás, eu estava fazendo uma pesquisa, há muito tempo atrás, para o meu TCC, e na época se informava de que 30% dos alimentos produzidos no Brasil eram desperdiçados. Às vezes uma questão de colheita, de transporte no momento de venda, às vezes é um fruto que está levemente amassado, enfim. Durante toda a cadeia, 30% dos alimentos desperdiçados. E aí nós também temos a questão de subprodutos ou resíduos, na questão de cascas, folhas, talos, que também poderiam ser utilizados. Em alguns alimentos, cascas têm, pelo menos o que eu li na época, mais nutrientes, mais sais minerais do que aquele fruto em si, e nós não temos conhecimento disso. Isso não é divulgado, não é incentivado inserir na alimentação sementes, cascas, talos, tudo isso é desperdiçado e poderia estar sendo utilizado na nossa alimentação. Já ouvi falar, Gisele, e aí eu queria que você comentasse um pouquinho, se der, uma frase que eu também ouvi que fala assim: é melhor descascar do que desembalar. E aí, como que isso se encaixa também nessa nossa conversa de hoje? Sim, com certeza. Em relação ao aproveitamento integral dos alimentos, na época que eu fiz a graduação, tinha alguns programas, mas assim, muito simples, assim, muito pouco divulgados, do aproveitamento integral dos alimentos. Era do SESI, que fazia assim, alguns movimentos, né, que iam nos locais, e as populações aprendiam a fazer o aproveitamento integral dos alimentos, que é muito interessante, né? Mas realmente, a educação nutricional enquanto isso, ela é muito pequena, não muito discreta, né? E que poderia ser melhor aproveitada. Em questão ao aproveitamento, tem algumas políticas contra também, né? Por exemplo, eu sou dono de um restaurante, eu quero fazer doações dos alimentos que sobraram, a pessoa não pode fazer isso, porque ela é responsabilizada do que acontece depois. Então, é muito complexo isso, a questão do desperdício e do aproveitamento, né? As políticas para isso. E em questão do descascar e do desembalar, né? Isso é muito enfatizado no Guia Alimentar da População Brasileira. Então, a gente precisa realmente isso. É o ideal, mas será que a gente tem acesso a tudo, né? É o ideal a gente ter frutas, legumes e verduras, a gente conseguir tempo para isso. Mas às vezes não é uma realidade da população, né? É legal, é melhor você comer uma fruta do que um biscoito. Mas aí a gente volta na questão das políticas públicas e do acesso aos alimentos, né? Os alimentos in natura deveria ser a base da nossa alimentação. A gente tem a classificação dos alimentos em alimentos in natura, processados, minimamente processados e ultraprocessados. O que é o ideal? Que a alimentação seja in natura ou minimamente processada, né? Mas não é a realidade que a gente vê. A gente vê o consumo excessivo de ultraprocessados, né?
Claro que às vezes são escolhas, mas tem em relação além das escolhas, né, o acesso, o tempo que a pessoa tem. Então, assim, é o ideal a gente descascar mais, desembalar menos, mas existem muitos fatores envolvidos para que isso se torne realmente uma realidade para todo mundo, né, para a maioria da população. É o biopoder aí, manipulando a alimentação o tempo todo, né? Respondi? Era isso? Mas alguém gostaria de falar alguma coisa com a Gisele? Bom, então só tenho a agradecer, Gisele, a sua participação. Quando o seu questionário estiver pronto, acredito que todos aqui contribuirão para isso, para desenvolver a sua pesquisa, e também vamos querer ver o resultado disso. Claro. Um retorno para se apresentar o resultado para o pessoal aqui. Com certeza. Obrigada, eu que agradeço, Luiz, pela oportunidade. Obrigada, pessoal, pela interação. Foi muito bacana nossas discussões, nossas reflexões. E a gente agora precisa trabalhar, né, esse pensamento crítico em relação também à alimentação. Obrigada, pessoal. Sério. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Luiz, conta um pouquinho aí.